Você me dá um ok você me dá um ok no WhatsApp na hora que estiver ligado. Eu estou tentando acompanhar aqui pelo YouTube. Olá, tudo bem? A paz de Jesus. Estamos aqui agora iniciando a nossa live sobre a formação, sobre a Lectio Divina, formação para pregadores. Já quero me apresentar para você que não me conhece ainda. Sou Renato Gregório, do Ministério de Pregação da Renovação Carismática Católica RCCBH. Conosco aí, acabou de entrar o professor Leandro. Dá um oi aí, professor, se apresente, por favor. Olá, gente, boa noite. Uma alegria estar com vocês. Espero que seja uma noite muito fecunda para todos nós. Amém. Sim. Também temos presente o nosso irmão Joseph. Se apresenta aí, Joseph. Olá, boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Sou membro do Ministério de Pregação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Amém. Meus irmãos, então nós vamos iniciar a nossa formação, nosso encontro do Ministério de Pregação da Renovação Carismática Católica. Já fazendo a nossa oração, pedindo a graça da presença do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, vocês viram a chamada durante a semana para esse nosso momento aqui, pela graça de Deus, um momento de formação do Ministério de Pregação. E aí, como que vai ser a dinâmica nossa aqui? A primeiro momento, nós iremos falar sobre o estudo do livro de Romanos proposto pela RCC Brasil. O Joseph vai falar um pouco para nós sobre isso. E no segundo momento, o nosso irmão, o professor Leandro, ele vai falar para nós um pouco sobre a Lectio Divina. Lembrando que o estudo do livro de Romanos, nós teremos a postagem do vídeo inicial da formação no YouTube da RCCBH, será feito ainda hoje, e abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, vai ter um convite para um grupo de Telegram, e esse grupo será um grupo de estudos que nós iremos ali acompanhando, tirando dúvidas, dando alguns direcionamentos, tá bom? Então, primeiro nós falaremos sobre esse estudo, como que vai ser. Eu queria já pedir o Joseph para poder falar. Joseph, apresenta para a gente aí como que é esse projeto que o nosso coordenador Leandro Rabelo, da RCC Brasil, coordenador do Ministério de Pregação, propôs para nós. Fala para a gente um pouco aí, Joseph, como que vai ser esse estudo, como que está sendo preparado, qual que é a importância desse estudo. Queria que você falasse um pouco para nós. Sim. Como você disse, o nosso coordenador Leandro, ele disponibilizou uma proposta de leitura, inclusive, para o estudo desse livro de Romanos, né? E seguindo o direcionamento do Nacional, nós também estamos colocando à disposição um conteúdo, um direcionamento para que, em conjunto, todos possam se estudar e se aprofundar na leitura deste livro, dessa incrível obra que Paulo nos deixou e foi direcionada aos romanos. Mas por que a importância? Qual é a importância desse estudo, desta carta? Essa carta, ela abrange muitas coisas, né, muito conteúdo dentro da palavra do Senhor.
grandes temas bíblicos, né, são tratados nessa carta, como fala do pecado, da lei, do destino humano, fala muito da fé, das obras, da graça de Deus, fala da justificação, fala do plano de salvação. Então, Paulo, ele tem um direcionamento para aquela comunidade, né, romana, onde que ele explana e dá toda uma doutrina, uma sessão doutrinal, exortativa, para que aquelas comunidades possam, para que aquela comunidade possa viver conforme o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito importante, que também é um aprendizado, e a gente aplica isso muito em nossas vidas, como um todo, né? E então nós separamos e vamos fazer vídeos onde a gente vai dar realmente direcionamento, não são vídeos longos, mas para que possa dar um embasamento, para que todos que estejam interessados, envolvidos nesse aprofundamento, possam sim ser, por conta própria mesmo, ser direcionados a estudar, a buscar. Nós daremos referências para esse estudo, vamos falar também separadamente de cada parte desse livro de Romanos, falando da seção doutrinal, da seção exortativa de Paulo, falando inclusive de várias teologias que Paulo utiliza, né, nessa carta. Então, é por aí que a gente vai direcionar para esse aprofundamento. Eu queria falar um pouco sobre quando alguém me perguntou uma coisa. Falou assim comigo: Joseph, você fala muito da palavra do Senhor, você prega, mas eu queria saber o que você sente quando você está diante da palavra de Deus. O que você sente quando está diante da Bíblia? Em primeiro momento, eu fiquei assim, parado, não sabia talvez como responder, porque era algo que nunca havia descrito a ninguém, né? Então eu fiquei assim, como que eu me sinto? Então, uma das coisas que eu consegui ilustrar foi assim: a Bíblia, ao tocar nela, ao ter contato com a palavra do Senhor, seja nas lectures divinas, seja no meu estudo diário, numa preparação para a pregação, eu sinto como se fosse uma ilustração como o Monte Sinai, quando Moisés chegou e aquele monte estava em chamas. Algo intocável, difícil de se tocar, porque o Senhor estava naquele lugar. O Senhor desceu ali naquele lugar. E a palavra do Senhor é exatamente isso para mim. Quando eu pego nela, eu sei que aqui está a palavra de Deus, o direcionamento para nós. E isso faz com que o meu coração ele esteja em chamas o tempo todo. Então, esse meu sentimento me leva a querer estudar com mais profundidade a palavra de Deus. O que a gente está querendo, nós do Ministério de Pregação também estamos querendo levar as pessoas, a vocês que têm interesse ao estudo dessa carta, uma profundidade, para que possamos conhecer realmente, com muita, muita profundidade, esta carta e aquilo que Paulo estava direcionando para Romanos, para que a gente possa transmitir e levar essa palavra a todos aqueles que precisam, seja em nossas pregações, seja na nossa casa, com verdadeiro ardor, com aquilo que a palavra do Senhor quer levar e a vontade de Deus ser revelada no meio de nós. Tá. Joseph, interessante você falando, eu queria te fazer uma pergunta, e aí o professor Leandro também pode nos ajudar nisso aí. É importante a gente pensar o seguinte: eu queria passar para você essa bola. Ler a palavra de Deus, e nós que somos pregadores, você que é pregador que está nos acompanhando, ler o texto e não buscar algumas fontes, nós corremos o risco de
fazer uma leitura muito superficial. O texto bíblico ele foi escrito em um contexto histórico, o texto bíblico foi escrito para um determinado tipo de público que iria receber esse texto bíblico, e o livro de Romanos também, nós trataremos isso nesse estudo, foi escrito também para um determinado público, de uma determinada maneira. Então, me explica aí, fala um pouco para nós sobre como é essa leitura, como que é esse estudo, não apenas ler o texto, não apenas ler o que está ali, mas entrar dentro da palavra numa profundidade, buscando aí alguns direcionamentos. Nós temos alguns comentários da patrística. Fala para a gente um pouco sobre isso, Joseph, e o professor Leandro também, se puder dar uma contribuição nesse ponto, vai ser excelente também. Fala um pouco para a gente sobre essa questão de ler mais profundamente, buscando o contexto, buscando contexto histórico, enfim, todos os elementos para que a gente possa compreender exatamente o que o texto quer dizer. Sim. Existe um documento, eu posso já falar de um documento na igreja, que ele fala da interpretação da Bíblia na igreja. E ele nos mostra, ele fala exatamente contra o fundamentalismo, vamos dizer assim, a leitura superficial, como você disse, né, de uma forma errônea de se ler a Bíblia. Porque seria muito simples nós pegarmos um trecho da Bíblia, abrir a palavra do Senhor e apontar um trecho e ler e tentar aplicar aquilo na nossa vida somente lendo aquilo. Então, hoje existe várias críticas textuais, várias fontes históricas, né, gêneros literários diferentes. A Bíblia ela foi escrita em vários livros, em diversos momentos da história. Ou seja, é uma revelação de Deus para o homem dentro da história. O homem, com sua limitação, ele escreve aquilo dentro do seu contexto, onde que ele destina aquilo para determinadas comunidades ou determinadas sociedades dentro da época dele, e aquilo, de alguma forma, foi unido e ele chegou a nós, nas nossas mãos hoje. Uhum. Quando a gente pega e, da mesma forma, queremos fazer a leitura da palavra e aplicar na nossa vida, a gente não pode fazer isso de uma forma direta, porque senão a gente vai estar ignorando as escrituras e ignorando aquilo que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, quis passar. Nós temos que fazer uma contextualização do texto, entender qual que é o contexto disso na época, para fazer uma contextualização no nosso momento hoje. Isso existe, né, se chama crítica textual, onde realmente existe uma profundidade e um estudo do contexto por trás daquilo. Então, nós temos, por exemplo, gêneros literários. Ao pegar cada livro da Bíblia, nós não podemos pegar simplesmente e ler da mesma forma que a gente lê todos, com a mesma intenção. Às vezes, muitas vezes, as pessoas que escreveram esses livros, elas escreveram em forma de poemas. Então, nós temos o gênero literário de poemas, escreveu histórico, os salmos, então, novelas e evangelhos, por exemplo. E se a gente pegar cada contexto, cada gênero literário desse, tem uma característica diferente. Da mesma forma, se a gente pegar o livro de Romanos, nós temos o gênero literário carta, onde existem características para isso, que é o que nós vamos passar por esse estudo também. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa atenção, para que essa leitura ela não possa ser feita de uma forma fundamentalista, de uma forma superficial, mas que ela realmente possa levar à profundidade e entender qual que era a intenção do escritor nesses livros. A contribuição que eu quero dar nesse sentido é o seguinte. Eu não sei se alguém me conhece, eu sou estudioso, sou biblista, inclusive. Me formei na melhor escola bíblica do mundo, que é a Faculdade de Ciências Bíblicas de Teologia e Arqueologia Bíblica de Jerusalém.
Então, eu tive a oportunidade e a graça de conhecer os melhores biblistas do mundo, tanto os de Roma, na faculdade do Estudos Bíblicos de lá, quanto os de Jerusalém, seja dos franciscanos, da escola franciscana, quanto a escola dominicana, que é da onde veio a Bíblia de Jerusalém, que é tão conhecida aqui no Brasil. O que eu posso falar para vocês que buscam serem pregadores da palavra, ou que ensinam a palavra, é que a gente precisa partir de um ponto que o Concílio Vaticano I deu para nós, e é sobre como é que a revelação de Deus nos é dada. No Concílio Vaticano I, nós temos apenas 2 documentos, 2 constituições dogmáticas. Uma é a Dei Filius. O que a igreja nos deu com essa constituição? Ela ratificou para nós o que nós temos desde o início com a pregação apostólica, de que para que nós possamos interpretar a Sagrada Escritura, a gente precisa partir das 2 fontes da verdade. Uma é a razão e a outra é a fé. Quando a gente parte dos pressupostos da razão, a gente precisa ter bem presente que todos os estudos que você encontrar, que são extremamente importantes em relação à dimensão histórica, literária, geográfica, semântica da palavra de Deus, você vai encontrar fontes que não são dogmas, que são muitas vezes oriundas de raciocínios intelectuais e que muitas vezes pode não coincidir com as verdades de fé transmitidas pela sagrada tradição e pelo magistério. É sempre muito válido que nós busquemos fontes de aprofundamento, mas nós temos que levar em consideração que palavra de Deus para nós sempre está em um tripé: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Então, veja só, uma coisa é eu ser simplesmente um católico que busca pela Lexio Divina, buscar uma espiritualidade e um aprofundamento na palavra de Deus, me servindo até mesmo de comentários bíblicos, etc. Outra coisa é eu ser um cristão que quer ser mediador dessa palavra de Deus para o povo. Eu não sei se vocês sabem, mas foi ratificado na igreja, através do Concílio de Trento, no século XIII, a figura do leigo como pregador. E o que no Concílio de Trento a igreja deu para nós? Deu para o leigo, que o leigo, para que ele pudesse ministrar a palavra de Deus, que ele tivesse uma sólida formação filosófica e também teológica, para poder, em consonância com a sagrada tradição e o magistério, ensinar o povo. Então, a gente já verifica que ninguém é dono da Sagrada Escritura, ninguém é dono da verdade. Só a igreja. Então, a igreja mediante os pastores em comunhão com Pedro. Então, veja só. A primeira coisa que a gente precisa ter presente é que o estudo das Sagradas Escrituras, ele precisa ser sempre ligado com a tradição da igreja e com o magistério da igreja. Sobretudo quem é pregador. Por quê? Quando a gente pega o Concílio Vaticano I, os bispos ali no final do século XIX, eles perceberam já uma grande ameaça que começou a rondar a igreja e que permanece na igreja até os nossos dias. Qual é a ameaça? É a ameaça que aconteceu no protestantismo. No protestantismo, você vê pessoas, e eu posso falar porque eu já fui protestante,
Eu fui alguém que deixou a Igreja Católica, que se tornou um pregador evangélico, e depois eu voltei para a Igreja Católica. E no meio protestante você tem muitos estudiosos da Bíblia, e pessoas que estudam grego, que estudam hebraico, que estudam semiótica, que estudam pragmática, que estudam tantas coisas, mas não estão vinculados ao magistério e à sagrada tradição. E aí no Concílio Vaticano I, nessa Dei Filhos, o que a igreja diz para nós? Qual foi o fruto disso? O fruto disso foi o descrédito da fé cristã. Por quê? Porque a fé cristã, dada por Deus, mantida pelo depósito da fé, de repente ela foi especelada. Várias e várias igrejas, várias e várias heresias, muitos estudiosos nesse meio, mas cada um com as suas verdades. Então, para nós que somos católicos, nós temos que, primeira coisa, sermos humildes. A humildade nossa, ela precisa estar ligada a saber que nenhum espírito humano conduzido por Deus deve contradizer o depósito da fé. Então, a primeira coisa seria, você vai estudar, faz muito bem, igual o Joseph falou, mas diante de qualquer coisa que você for ruminar na palavra de Deus, que aquele tema, você busque a atualização daquele tema de forma oficial. Onde é que você vai encontrar aquele tema de forma oficial? Nos documentos do Papa. O Papa Francisco, hoje, é aquele que traz para nós uma atualização de todo o depósito da fé. Você vai encontrar, então, nos documentos do Papa Francisco, nos documentos dos seus antecessores, seja Bento XVI, João Paulo II, e aí vai, Concílio Vaticano II, e por aí vai. E você vai encontrar também nos doutores da Igreja. As duas principais fontes para que a gente esteja ligado à tradição, sagrada tradição e ao magistério, são os documentos oficiais do magistério, o catecismo da Igreja, sobretudo para nós leigos, e os livros dos doutores da Igreja. Então, é muito importante você ter familiaridade. Tem tantos livros baratos e até desgraça disponíveis na Igreja. Na internet, por exemplo, a Suma Teológica do Tomás de Aquino, você pode pegar os escritos de Santo Agostinho, de Uma Catarina de Sena e de todos os outros. Então, veja só, uma coisa é a gente ser alguém que cultiva uma espiritualidade bíblica. Outra coisa é a gente ser formador através da Bíblia. Então, é muito importante a gente ter esses dois pilares da ciência racional e também da ciência da fé. Então, é uma coisa que eu acho muito importante a gente ter presente, para que a gente não crie riscos de ter pessoas muito eloquentes no nosso meio carismático, que às vezes são chamadas de ungidas, mas, na verdade, às vezes são mais eloquentes do que pessoas que, de fato, estão seguindo uma unção. Muito bom, professor. E é nesse contexto mesmo que nós estamos com este objetivo de estudo. É nesse contexto que nós estamos com o objetivo de levar a você e aos pregadores, aqueles que estão nesse tempo de pandemia, tem mais tempo de fazer um aprofundamento. Você que eu falei do nosso grupo, que nós teremos um grupo de estudos, ele vai ficar na descrição desse vídeo, e aí o professor, na medida do possível, nós vamos incomodá-lo também para poder nos ajudar, e daremos alguns direcionamentos a respeito de onde buscar, quais fontes buscar, e buscar os direcionamentos a respeito do livro de Romanos. Então, eu quero deixar, Renato, aproveitar, então, essa disponibilidade, e eu quero deixar mesmo, você pode me seguir no Instagram para fazer suas perguntas. Eu tenho, como eu estou há muitos anos estudando essa dimensão científica da palavra de Deus, eu posso ajudar também. Eu recebo muitas perguntas todos os dias por e-mail, etc., mas eu vou responder. Eu gostaria de indicar
aqui, ó, para quem puder, esse livro aqui é um livro sobre o dicionário de Paulo e suas cartas. Ele, para você ver, a maior parte dele, a base dele é Romanos, então tem mais de 2.000 páginas, 1.286 páginas, mas está muito em consonância com a Sagrada, é o top de linha que nós temos no Brasil hoje, de ciência bíblica, mas que também está afiadíssimo com o magistério e com a tradição. Então, está esse aqui, um livrinho para vocês começarem, e tem um outro também para começar, que dá para ler na pandemia, que é esse outro pequenininho aqui, ó. Ele é um biblista, o Udo Schinelli, católico também, muito afiado com a tradição, com o magistério. É um livrinho pequeno para ler nessa pandemia também, tem só 800 e poucas páginas. Dá para pegar bastante a base aí de Romanos para começar. Tem também os escritos de Tomás de Aquino sobre o escrito aos pagãos, muito baseado na carta aos Romanos. E tem muitos outros aí que a gente pode, se você quiser, estaria à disposição para tirar dúvida do pessoal aí, vale muito a pena. A carta aos Romanos, ela é o fundamento básico para que a gente possa compreender o credo. Então, assim, é um elemento essencial, é uma base essencial para a gente ter uma dinâmica de toda a revelação, desde Gênesis até o Apocalipse. Então, dá para mergulhar de braçada lá em Romanos, de tanta riqueza. Posso dar um spoiler aí, Renato? Pode. Exatamente dentro do nosso primeiro vídeo, que será postado ainda hoje, esse dicionário aí que o professor nos indicou, ele também está lá como referência. Assim como também, dentro da patrística, Santo Agostinho e São João Crisóstomo, com seus comentários, essas cartas também. E muito bom. Dentro do nosso primeiro vídeo, vocês, irmãos, verão também algumas dessas referências lá onde nós indicamos exatamente como o professor Leandro falou, a patrística, né, a sagrada tradição, e também, assim como a gente tem que andar também acompanhando o Dei Verbum e entre outros documentos da igreja, isso também acontecerá durante essas formações. A gente também trará a vocês grandes referências dentro da nossa igreja para que esse estudo realmente possa atingir este objetivo, né? Direcionado, sim, pela igreja, né? É isso aí. Amém. Bom, gente, como disse a vocês, nós teremos dois momentos de formação, né? Dois assuntos, na verdade. E para que dê tempo, porque a gente não quer ultrapassar 1 hora, nós vamos já fazer essa transição do assunto estudo da Carta de Romanos. Nós iremos aprofundar mais, e aí, ainda hoje, no YouTube da RCCBH, já vai ter o primeiro vídeo trazendo direcionamento sobre esse estudo. Quero reforçar, nós teremos na descrição do vídeo também o link do convite para o grupo, e aí nós vamos colocar essas referências lá, e na medida do possível nós vamos acompanhando e direcionando sobre esse estudo do livro de Romanos, que é um direcionamento que nos vem do nosso coordenador nacional do Ministério de Pregação, Leandro Rabelo. Vamos aprofundar no livro de Romanos, amém? Então, nós vamos passar para o segundo momento agora desse nosso estudo, que é também um estudo fantástico, que será o estudo da Dei Verbum. Nós iremos, então, também no Ministério de Pregação, nos aprofundarmos nessa exortação que é tão fantástica, nessa constituição dogmática que é fantástica, que o professor Leandro dizia, olha, ela conta toda a história da igreja, ela é profunda demais, a gente precisaria de 6 meses para falar dela, mas
O que a Dei Verbum fala para nós é fantástico, sobre a palavra de Deus, sobre a revelação de Deus. E aí eu queria, neste momento, pedir ao professor Leandro para falar um pouco mais para nós também sobre a Dei Verbum, sobre essa importância da palavra de Deus, a importância do pregador de conhecer de fato a palavra de Deus. Já quero dar já quero falar para você que nós precisamos ler, entender, nos aprofundarmos cada vez mais na palavra de Deus. Para isso, nós precisamos conhecer também a Dei Verbum, que é fantástica para nós pregadores. Eu acredito que todo mundo já deve ter notado que nas Bíblias em tradução portuguesa, no nosso caso aqui, no Brasil, sempre na introdução tem lá a Constituição Dogmática Dei Verbum. Aí agora a primeira coisa que eu gostaria de mencionar, eu falei para o Renato antes da gente começar essa live mesmo, que se fosse para falar da Dei Verbum eu falaria 6 meses. Mas só as 3 primeiras linhas da Dei Verbum daria para falar um dia, mas vamos resumir. Então veja só, gente. Primeira coisa, o que é uma constituição dogmática? A Constituição, você vai entender o seguinte: a igreja, quando ela se expressa em seu magistério, existem hierarquias nos seus documentos. Então, há uma diferença quando, por exemplo, o Papa escreve uma exortação, de quando um Papa escreve um motu próprio, de quando o Papa escreve uma encíclica. Então, o que significa a hierarquia dos documentos da igreja? Significa um peso de atualização do depósito da fé. Ou seja, é aquilo que Jesus nos deu, que foi confiado à igreja, mantido com muito zelo pela tradição apostólica, através dos sucessores dos apóstolos e do sucessor, sobretudo, do apóstolo Pedro. Ok. A Constituição Dogmática é quando o depósito da fé, ele nos é transmitido com aquela autoridade que Jesus deu a Pedro junto com os 12. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, uma constituição dogmática é uma apresentação de verdades dogmáticas, ou seja, de uma reflexão que a igreja fez de um pilar que sempre foi presente desde Jesus e que esse pilar agora ele é meio que esclarecido para nós. Então, agora, só para você ter uma ideia, a igreja demorou muito tempo para ratificar quais são, por exemplo, os livros das Sagradas Escrituras. A igreja teve vários concílios para afirmar quais eram, ratificou-os 13 séculos depois, no Concílio de Trento, e depois, no Concílio Vaticano I, no final do século XIX, através dessa Constituição Dei Filhos, a igreja ratificou tanto Trento quanto os elementos essenciais para a nossa fé. Que aí vem a chamada revelação. O termo revelação, aí ele foi aplicado na Constituição Dei Verbum. O que significa isso? Como é que a igreja acolhe e como é que Deus nos deixou a revelação plena em Jesus Cristo. Então, a Constituição Dogmática, ou seja, a Constituição Dogmática Dei Verbum é como que a igreja, com toda a sua autoridade da sua sucessão apostólica, ratifica para nós o espírito das Escrituras. Então, a Constituição Dogmática Dei Verbum
é literalmente como é que o Espírito Santo revela para nós Jesus Cristo. Então, é como se fosse uma receita de bolo. A Constituição Dogmática Dei Verbum, ela é tão importante para vocês terem uma ideia, que todas as encíclicas, todas as palavras dos papas, dos pontifícios conselhos, todos os exegetas, todos os estudiosos da Bíblia do mundo inteiro, só estão em sintonia com a igreja quando estudam a partir do Espírito das Escrituras presente na Dei Verbum. É como se fosse uma mente, é como se fosse uma forma de pensar da igreja para interpretar as Sagradas Escrituras. Então, a Dei Verbum, ela apresenta para nós as bases para a gente poder entrar nas Sagradas Escrituras. É como se a gente estivesse diante do véu do Santo dos Santos e a Dei Verbum fosse esse véu que rasga para nós vermos Jesus depois do outro lado, entendeu? Então, é abundante demais. Amém, amém. Glória a Deus. Professor, eu queria que o senhor pudesse nos ajudar aqui, e o Joseph também, se quiser fazer alguma contribuição nesse ponto. Quando nós pegamos a Dei Verbum, nós temos 6 capítulos. Parece ser pequeno, né? Mas quando nós vamos aprofundando e vamos entendendo, vamos entrando, o senhor poderia falar um pouco para nós sobre a revelação divina, a revelação de Deus? Claro. A primeira coisa é a gente entender por que a igreja, por que o magistério usou esse termo no Concílio Vaticano I e depois no Concílio Vaticano II. Primeiro, o contexto do Concílio Vaticano I era um contexto do iluminismo. O contexto do iluminismo é Deus não existe. Logo, as verdades bíblicas, elas são mitos, elas são fábulas. Logo, a razão é a única fonte de verdade. Ok. Foi a partir desse contexto que a gente vê um cristianismo cada vez mais frio. Foi a partir desse momento que nós vemos nações inteiras se tornando ateias. Nós temos nações na Europa, por exemplo, que antes eram muito católicas e hoje são praticamente ateias. E nós vemos essa erva daninha se espalhando no cristianismo, gerando esse fenômeno que nós chamamos na teologia de apostasia, que é o abandono da fé. É a partir daí que a igreja pronunciou-se e se serviu do termo revelação. O que é revelar? A palavra revelar vem de tirar o véu, tornar claro. Então, a revelação de Deus, ela tem 2 movimentos. Ela tem o movimento da razão e ela tem o movimento da fé. Porque o que acontece? A ciência verdadeira, a verdade científica verdadeira, ela vem de Deus, porque Deus é o Criador do céu e da terra. E a ciência é para a gente conhecer a verdade que o próprio Deus nos deu por meio da razão. Ok. Mas também existe um outro conhecimento, que é o conhecimento da fé. Os dois, a fé, ela complementa a razão. Então, a razão nunca está acima da fé, mas a razão é como se fosse a serva da fé. Então, veja só, a fé sem a razão, ela não tem profundidade. E a razão sem a fé, ela é cega. Ótimo. Então, veja só, como é que Deus nos revelou? O termo, quando a gente pega a Dei Verbum, a gente vê que a Dei Verbum, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o 4 e o 5, só fala de uma coisa, que é a revelação. Então, como é que acontece a revelação? A revelação, ela começa com Abraão,
mas aí ela segue em toda a história profética de Israel. Então, o movimento do profetismo em Israel, ele traz para nós os pilares da fé em Deus como Criador do céu e da terra. Mas, ao mesmo tempo, ele traz para nós que a inspiração divina, ela passa pela vivência humana. Então, se a gente pensar que de Abraão, 1800 a.C., o último escrito do Antigo Testamento foi no ano 50 a.C., com o livro da sabedoria. A gente vai ver uma história aí de 17 séculos. E aí você vai observando que a cultura humana, ela vai passando por processos aonde se destaca, ora, uma determinada característica, ora outra. E a revelação bíblica, então, ela não é ditada, ela é inspirada. Esse movimento profético, que é a intervenção divina na história para revelar quem ele é, por meio de ações extraordinárias que só Deus é capaz de realizar no mundo. Mas aí nós vamos ver o seguinte, que todo esse movimento é revelação. Toda a história do povo de Israel é revelação. Ou seja, até hoje, o povo de Israel é também locus da revelação divina. Só que a revelação chega à sua plenitude em Jesus, que é o cumpridor de todo o Antigo Testamento, de todo esse movimento profético em Israel. E essa revelação em Jesus de forma plena, ela acontece na igreja. Mas Jesus nunca deixou a revelação solta. O que significa isso? O depósito da fé é confiado a toda a igreja. Mas, embora cada um de nós, como católico, como cristão, temos acesso ao Pai por meio de Jesus, a verdade plena, ela não é detentora de cada um dos leigos. A verdade plena, ela está no carisma dado a Pedro e, junto com Pedro, os bispos. Então, veja só, a revelação, por ser inspirada por Deus, ela diz para nós o seguinte, que não há novidade. Tudo aquilo que o Pai falou em Jesus. Jesus, então, é a revelação plena do Pai, plena do Filho, plena do Espírito Santo. Quando nós vemos, então, os carismas na igreja, os carismas extraordinários de interpretação da Sagrada Escritura e os carismas ordinários de interpretação da Sagrada Escritura. Quem são aqueles que têm o carisma extraordinário de interpretação da Sagrada Escritura? São os doutores da igreja. Quem são os doutores? São aqueles santos canonizados, cujos escritos elucidam algum trecho ou algum pilar da nossa fé. E aí você me fala, Leandro, mas nós somos carismáticos. Deus revela para nós tudo que Deus possa revelar para algum de nós como leigos, se não estiver gerando comunhão com o Papa e comunhão com os bispos e com a comunhão com toda a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, a gente pode ser super eloquente, a gente pode arrastar milhões de pessoas, mas se o fruto daquilo que nós anunciamos gera qualquer forma de contradição, ou de inquietação, ou de até mesmo questionamento da figura do carisma petrino na igreja, a gente está indo para outros caminhos, mas menos a igreja. Então, a Dei Verbo ratifica para nós que a igreja ela é una. Então, a gente precisa ser atento que a revelação é una para todos, embora cada um possa, na sua vivência espiritual, degustar naquilo que é único de Deus para a sua vida.
Isso é muito legal. Olha que importante que o professor falou, que eu queria, mais uma vez, reforçar isso aqui, porque por isso tão importante, tanto o estudo do livro de Romanos, como nós estamos propondo, quanto também esse aprofundamento na Dei Verbum, que nós tentaremos fazer da melhor forma possível, mas eu sei que é preciso que haja um esforço pessoal também de cada um para se aprofundar mais, buscar os documentos, buscar as referências, na medida do possível, aquele que tem condição, buscar na internet algum documento de base que sirva de base de referência, ou até mesmo adquirir na livraria os comentários que o próprio professor já mostrou aqui, nós iremos também colocar como referência. Por que é tão importante? Que, de fato, a nossa igreja está trazendo há 2000 anos. Nós precisamos ter comunhão. O Senhor, Ele nos revela? Sim. Nós somos carismáticos, oramos, buscamos de Deus a revelação da palavra, buscamos de Deus o direcionamento, a inspiração para uma pregação. Porém, se nós tirarmos o contexto, se nós tirarmos esta palavra, destacarmos ela sem um contexto, nós corremos um risco de errar muito grande. Nós corremos um risco de fazer uma pregação fundamentalista, nós, como pregadores, corremos o risco de fazer uma pregação sem base, mas apenas com um pensamento meu. Só que nós somos pregadores, o próprio professor já falou isso aí, nós somos pregadores, somos enviados pela igreja. Nós falamos daquilo que a igreja fala, e bem no início da nossa transmissão, o professor falava algo fantástico, eu quero recordar para você, olha, nós fomos enviados a pregar, e no início, no concílio, me desculpa, eu me perdi aqui qual o concílio, viu, professor? Concílio de Trento, o que aconteceu? A igreja perdeu credibilidade, foi isso, professor? Por causa do fundamentalismo. Por exemplo, surgiu o protestantismo. E a partir daí, como cada um foi dando a sua interpretação pessoal das Sagradas Escrituras, as verdades de fé começaram a ser tidas como sempre contraditórias. E se há uma contradição de um intelectual ali, outro intelectual ali, porque Martinho Lutero, por exemplo, ele foi um grande intelectual. Muitos dos escritos dele foram baseados em Santo Agostinho e outros padres da igreja. Então, aí o que foi acontecendo? Começou a acontecer um movimento de descrédito daquilo que são as revelações bíblicas. E isso foi aumentando. É esse a tal ponto que chegou no final do século XIX, a gente vê aí o ateísmo e a apostasia tão grande no meio cristão. Amém. Amém. É esse o ponto. O porquê nós devemos nos aprofundarmos, para que nós possamos falar uma mesma língua, e uma mesma língua que já vem sendo falada há muitos anos. Uma igreja que há muitos anos já vem se debruçando sobre a palavra. E eu não duvido que Deus possa nos dar um direcionamento, uma revelação da palavra, que hoje é algo que nos inspire para este momento. Porém, nós não podemos correr o risco, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, pregador, não podemos correr o risco de fazer uma pregação fundamentada no que eu entendo, no que eu penso, no que eu acho. Mas eu preciso fazer uma pregação fundamentada na palavra de Deus, já comentada, já debruçada, já orada, já estudada, que a própria igreja já tem os documentos, a própria igreja já fez a crítica, temos análises críticas da palavra, temos muitas ferramentas para que possamos pregar de verdade aquilo que é a palavra de Deus, e não aquilo que eu acho que eu posso correr o risco de me desviar, de sair do caminho, de pegar um viés da palavra de Deus, que não é de fato aquilo que foi a inspiração do Senhor para a palavra. Amém? Amém. Meus irmãos, nós já estamos com quase
55 minutos de transmissão, então, assim, nós não podemos continuar hoje, porém, nós iremos continuar nesse movimento, nessa live do Ministério de Pregação, todo sábado, às 18 horas. Você pode estar conosco, é nosso convidado, o professor Leandro, ele vai voltar também, já até fiz o convite para ele. É só alegria. Ele já se voltar, nós iremos continuar aqui trazendo direcionamento, ensinos, nós iremos participar deste momento fantástico do Ministério de Pregação. Então, quero pedir a você, antes de nós encerrarmos a nossa live, eu tenho aqui um comentário que eu queria ler, e alguns comentários que estão aqui, tá? Que eu queria tentar responder. Nós temos 5 minutinhos antes de encerrarmos essa live, tá bom? A Aparecida perguntou se serão informados do próximo estudo. Sim. Acompanhe o canal da RCC, ative o sininho, se inscreva no canal RCCBH, também nos canais do Ministério de Pregação, mas a transmissão de live será exclusivo pelos canais da RCCBH, no YouTube da RCCBH principalmente. Professor Leandro, tem alguns comentários aqui dos vídeos do YouTube que depois eu queria que se o senhor pudesse depois entrar lá no canal da RCC, o pessoal perguntando quando vão voltar as formações. E essa pergunta aqui, o senhor tem algum canal no YouTube, professor? Se tiver, para a gente se inscrever também, te acompanhar. Olha, muita gente me pede, mas até hoje eu não criei, não. Mas estou disponível, tem aí, eu não sou muito de rede social e nem de internet, mas estou disponível a responder as perguntas que me fizerem. Se quiser me mandar pelo Instagram, eu estou começando o Instagram, a gente tem que saber a tecnologia também, né? Então é o @Leandro César Bernardes, o meu Instagram. E se quiser me mandar um e-mail, aí depois eu coloco o e-mail aí em algum lugar para todo mundo ver também. Estou disponível. Estamos aí. Amém. Meu irmão, minha irmã, então nós vamos encerrar aqui pedindo a graça da presença da Virgem de Pentecostes que interceda por nós, que todo esse conhecimento, esse estudo, o Senhor possa colocar no nosso coração e fazer com que gere fruto em nós. Esse vídeo estará salvo também no YouTube da RCCBH, e aí que você também possa nos acompanhar aí, estudando, rezando junto com o Ministério de Pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você, professor. Muito obrigado pela contribuição. Eu é que agradeço. Deus abençoe a Joseph também. Fantástico. Nós nos encontraremos agora no estudo do livro de Romanos. E até mais para você que nos acompanhou no canal da RCCBH, no YouTube. Deus te abençoe também no Instagram da RCCBH. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau.